saravana muito bom para turbinas a gás, né? Realmente fornece uma boa explicação, né, dos diferentes componentes das turbinas, né? No entanto, essa é uma microturbina, né? O livro do professor Electro e do professor Oswaldo, aquele livro de biocombustíveis, também fornece uma boa explicação aí das microturbinas, tá? Então, pessoal, já sabendo que a gente vai operar com um combustível diferente, a gente vai calcular essa quantidade ou vazão máxima, né? Então, para isso, pessoal, a gente tem que considerar duas variáveis: o poder calorífico superior do combustível e o índice de UV. Esse índice de UV aqui, pessoal, é fundamental para o cálculo da vazão de combustível que vai ser fornecido. Esses dados aqui, pessoal, bom, o poder calorífico superior já vocês conhecem, né? Mas esse índice de UV já tem alguns na literatura, né? Dependendo da composição do combustível. Alguns fabricantes, por exemplo, o Capstone, eles fornecem o índice de UV para para diferentes tipos de gases não convencionais, vamos falar assim, ou combustíveis não convencionais, ou seja, diferentes do gás natural, né? Então, aí, como eu falei, como a gente vai trabalhar com o Syngas, né? O Syngas já a gente viu, não sei se vocês viram aí alguns dos meus papers, né? Inclusive, quando a gente viu essa aula de gasificação, no máximo era 15 megajoule no metro cúbico, e realmente esse Syngas, é difícil você ter um Syngas de 15 megajoule no metro cúbico, né? Então, por exemplo, essa tabela aqui é fornecida pela Capstone, né? Então, a gente sabe que tem uma faixa de valores, né, estabelecidos, né, de PCI, né, vamos falar assim, do gás de síntese. Então, olha que o Capstone, ele mostra para gás da terra, né, ou seja, biogás. Olha que está o limite inferior, o limite superior, tá? Aqui a unidade é no sistema internacional, megajoule metro cúbico, tá? E aqui também está no índice do UV, né? Gás de digestor, gás natural, né? Olha que tem até 47, né? Megajoule no metro cúbico e GLP, né? Também pode trabalhar com GLP. Então, pessoal, no nosso caso, a gente vai considerar o limite inferior, né? Do índice UV para um gás da terra, né? Porque são as informações que são fornecidas pelo fabricante, né? A gente sabe que o limite inferior é 13. Então, a gente não sabe, pessoal, pode operar com PCI menor, sim, mas a gente, para calcular a vazão, vai considerar esses valores que são reportados pela microturbina, tá? O que eu falei, já tem um estudo na literatura de Bassou, acho que é Bassou o sobrenome do cara. Ele mostra que ele consegue operar microturbinas, né, com 8 megajoule normal 1 metro cúbico. É dos trabalhos mais interessantes. Deixa eu ver aqui, rapidinho. É Bassou, né, eu acho. É Bassou? Agora não lembro. Deixa eu procurar. Eu citei esse artigo. Então, a gente está indo aqui a microturbina a gás, né? Seu ciclo Rankine. Raoult. Tava longe, né? Então, aí ele operou, né, com produção gás, tá? Olha aqui, ele está trabalhando com... Vamos ver. Ele trabalhou com uma cápsula também, né? Então, isso aqui, olha, ele está operando com gás natural puro, né? E ele está produzindo potência de 5 kW, né? Quando ele está sendo projetado para 30 kW, né? Ele aqui nos resultados, ele mostra que ele pode trabalhar com gás de síntese, né? Tipo assim, até 15, olha. Ele falou, até 15 eu posso operar. Olha aqui.
o limite para a operação estável, né, é de 8. Então, esse é um trabalho experimental, tá? E, tipo assim, é um trabalho bem completo, tá? E, inclusive, para a modelagem da microturbina que eu considerei, isso foi o limite inferior que eu considerei, né? E ele trabalhou com uma Capstan também C30, né? Então, beleza, ele pode operar sim, mas para a gente fazer o cálculo da ovação, a gente tem que considerar esse limite inferior, né? Que é o que o fabricante dá. Porque Rabou, ele não deu essas informações, tá? Ele só falou, eu fiz diferentes testes e eu evidenciei que a gente pode operar essa microturbina Capstan até com um singás de até 8 megajoule normal metro cúbico, tá? Então, pessoal, vamos calcular essa ovação, né, considerando esses limites inferiores, né, de índice de UV e de poder calorífico superior, né? Então, inicialmente é calcular a gravidade específica, né, considerando essa equação aqui, tá? Então, que é basicamente o poder calorífico dividido entre o índice de UV elevado ao quadrado, né? Isso aqui é adimensional, tá? Já com o GE, né, que corresponde à gravidade específica, a gente vai multiplicar esse resultado pela densidade de referência. Com que objetivo, pessoal? Com o objetivo de obter a densidade do combustível, né? Olha só, a gente está querendo obter a densidade do combustível. No entanto, a gente precisa aqui de uma densidade de referência, né? Pessoal, para os gases é considerado a equação de gás ideal, né? Vocês já conhecem essa equação, PV igual a nRT, só que aqui já está em termos da densidade, né? Então já foi rearranjada, tá? Então, pessoal, aqui vai trabalhar com pressão atmosférica e a condições ISO. Que condições ISO? 15,6 graus Celsius, né? Geralmente, quando vocês veem em microturbinas, foi testada condições ISO. Com essa temperatura, tá? Com essa pressão, que também é a pressão atmosférica, a condições ISO, e a massa específica do ar é considerada aqui, né? Que vocês saem ao cálculo, né? Considerando a concentração de ar e de nitrogênio, né? E a constante universal dos gases ideais, né? Que é essa aqui, tá? Em base molar. Então, pessoal, já a gente viu, né, que a gente já pode obter com esses dados aqui a densidade do combustível, né, do combustível de baixo PCI, certo? Então, já para vocês acharem a vazão máxima, né, já vocês conhecem o PCS, tá? E conhecem a densidade. Então, só está faltando esse dado, esse aqui, né? Que é a vazão do combustível. Pessoal, esse dado aqui é da Capstan, tá? Esse dado é, acho que, heat rating, se eu não me engano. Deixa eu ver. Por exemplo, esse aqui, né? Então, ele dá esses dados, vocês estão vendo? Olha, a vazão, né, do gás de exaustão, né? Até eles estão mostrando ali. Então, evidentemente, isso foi para gás, tá? Para gás natural, né? Olha, gás natural. Então, eles fornecem esse dado aqui, tá? Beleza. Então, já com esses dados, vocês já podem calcular a vazão do seu combustível, né? Como eu falei, pessoal, essas informações aqui são da Capstan, tá? Eu modelei essa microturbina, tá? Já vocês viram que tem trabalhos como esse aqui de Ramon, tá? Também tem aquele livro que eu falei, Saravanamuto, Gas Turbine Theory, né? Ele também, o Saravanamuto, ele desenvolveu muito mapa de compressor, tá? Então, é isso. Pessoal, então, eu vou falar de alguns desses resultados rapidinho e vou mostrar o Aspen. Porque eu não gostei do Aspen. Para fazer... No entanto, eu mostrei, né? A gente pode fazer ciclo sim, mas o Aspen não permite a gente obter... Tipo, variando alguns parâmetros, você não consegue
analisar as variações, por exemplo, de parâmetros do compressor, da turbina e da câmara de combustão, né? Eu fiz isso em GetCycle, é normal, acho que poucos podem conhecer, porque é um software antigo e que já não é mais comercial, é da General Electric, tá? Mas que é dessas licenças infinitas, né, que a gente fala, que é tipo USB. Então, pessoal, basicamente a gente analisou dois cenários, uma mistura a vapor e oxigênio puro. Então, aqui a gente obteve maior índice de geração de eletricidade, tá? Esse eixo aqui representa o gás, a condição de razão de equivalência do gás que foi produzido, né? Tipo assim, o gás que foi produzido a 0,25 de razão de equivalência levou a esse índice de geração de eletricidade. Por que não tem aqui misturar vapor? Porque, pessoal, o PCI, aí nesse caso, era menor a 8, né? Ou talvez o teor de hidrogênio era maior a 30, isso podia levar a retorno ou deslocamento de chama. Então, já vocês viram que nesse caso aqui a gente já está limitado, né? Só conseguiu usar um cenário, tá? Isso aqui é a variação essa linha tracejada aqui, é a eficiência da microturbina, tá? Então, isso que eu falo, pessoal, para diferentes condições, quando eu design, olha, a razão de pressão ou relação de pressão, ela muda também. A razão de expansão também, né? Então, aí a gente não pode ver esses parâmetros como pode variar no Aspen, né? No Aspen, vocês podem fazer um caso geral, tá? Mas, por exemplo, os RPMs, vocês também não podem analisar, olha, os RPMs estão mudando também, né? Olha que eu tenho aqui 50 mil, tá? A eficiência do compressor também muda, evidentemente, pessoal, porque se a gente está mudando a relação de pressão, a eficiência do compressor muda também, né? As RPMs mudam também, consequentemente, e a gente também não pode analisar o D-rate, né? Que vamos falar assim, que é a perda de carga. Porque, pessoal, eu trabalhei a carga parcial, tá? Eu não consegui gerar os 200 kW, né? É realmente muito difícil com esse gás de síntese, tá? Inclusive, a gente está escrevendo um paper, mas já focando mais em turbinas em ciclo Rankine. Inclusive, sendo ciclo Rankine, pessoal, não é viável, sabe? Fornecer, dependendo da escala, não é viável você gasificar biomassa e produzir energia elétrica, né? É triste, mas é a realidade, né? Muitas vezes, por isso, a gasificação continua sendo... Tipo assim, está sendo focada, como a gente viu naquele vídeo da Shell, com combustíveis fósseis, né? De alto PCI, né? Então, é isso. Pessoal, obrigado aí pelo tempo. Eu vou mostrar rapidinho aqui a simulação do Aspen. Alguém tem alguma dúvida? Ou comentário aí? Pessoal, aqui a gente tem o que eu falei. Essa é a câmara de combustão aqui, né? A gente precisa de um estágio de compressão. Esse aqui é um syngas, né? Essas informações foram chutadas, tá, pessoal? 100 kg/h, a temperatura, pessoal. Nesse caso das Capstone, ele permite temperaturas entre menos 25 a 25 graus Celsius, tá? Então, são temperaturas, vamos falar assim, baixas, né? Que ele permite. Então, evidentemente, a gente tem que fornecer a mesma pressão da câmara de combustão, né? Porque a gente não pode fornecer esse syngas a pressão atmosférica, né? Não é possível, porque isso aqui está operando, tem uma relação de pressão de 4, né? Então eu acho que 4 bar, inclusive. Deixa eu ver aqui. Então, 551, isso. Então, a gente tem que fornecer isso aqui a mesma pressão, estão vendo? Os dois compressores estão na mesma pressão, porque aqui a gente vai operar nessa pressão mesmo, tá? Beleza? Então, pessoal, basicamente a gente fornece o gás de síntese aqui no compressor, a gente está especificando um compressor isentrópico, tá? Como falei, é um exercício, considerei uma eficiência de 100%, no entanto, não é assim, tá? Eficiência, isso não existe na vida real,
Era só um exercício para vocês darem uma olhada, que é possível fazer ciclos termodinâmicos também aqui, né? Então, aí a gente fornece o combustível aqui na câmara de combustão. Aqui a gente tem uma corrente de ar atmosférico convencional, tá? Convencional mesmo, certo? Esses valores aqui do fluxo são chutados, tá? Aqui a gente já pode ver, pessoal, olha, aqui já foi feita a compressão, né? Beleza, essa é a temperatura aqui, né? Essas são as temperaturas, né? 257 graus Celsius. Já olhem como, já depois do trocador, ele é aquecido a 550 graus Celsius. Estão vendo? Né? Ele está sendo aquecido até essa temperatura, né? Então, aqui, pessoal, isso aqui é um equipamento que a gente não usou, que é o HeatX, né? Realmente, vocês podem especificar como vocês quiserem. Eu fiz para trabalhar com uma temperatura de gases de exaustão de 350 graus, e olhem que ele está respeitando isso. Então, em função disso, ele faz o cálculo aqui, né? Desse equipamento, tá? Então, aqui estão os gases de combustão, estão saindo aqui. Eles são fornecidos à turbina. Olha aqui. Não, a gente aqui está respeitando a temperatura de entrada, né, da turbina. Mas olhem aqui, a temperatura tão alta na saída da câmara de combustão, 896, né? Aqui ocorre a expansão, tá? Então, aí, aqui na turbina, a gente fez a mesma coisa, que o Silvio tem uns valores aí de 84% de eficiência isentrópica, uma eficiência mecânica 97%, a pressão de descarga 1 bar, tá? Já porque vai ser uma descarga a pressão atmosférica, vamos falar assim, né? Então, isso foi o que a gente fez. Então, parte desse trabalho é fornecido aqui ao compressor, é um eixo, tá? Que como o Aspen não tem geradores, né? Então, a gente realmente... Isso aqui está mais que tudo associado à eficiência do gerador, né, pessoal? Que é 97%, 96%, tá? Então, os gases de exaustão vão aqui nesse trocador, tá? E estão saindo a 150 graus Celsius, né? Então, tem uma troca de calor aqui. A câmara de combustão, então, a gente considerou aqui essa temperatura em 896. No entanto, a gente fixou, pessoal, porque a gente está respeitando o limite, né? Eu acho que o Aspen, ele permite 951. Desculpem, Aspen não, Capson, né? Ele permite 950, só que a gente fixou esse valor aqui, né? Então, é isso, pessoal. E a gente o que gerou com 100 kg/h esse syngas. Olha quanto a gente gerou. Evidentemente, isso não está proporcional, né? A gente tem que fazer uns cálculos, né? Porque lembre-se que a gente já fez, pessoal, o cálculo, tá? Da vazão. A gente já viu nesse slide como fazer o cálculo do combustível, né? Então, com base nisso e um balanço de massa, já conhecendo também a exaustão, a gente vai conhecer a quantidade de ar que vai fornecer, né? Porque, olha só, a microturbina, ele aqui está mostrando, por exemplo, essa C200, eu acho, está mostrando quanto vai ser a saída, né? Então, se a gente calcula isso aqui, e a gente já sabe a saída, a gente já faz um balanço de massa e a gente sabe a quantidade de ar que está sendo fornecido, né? Evidentemente, isso mostrou uma potência bem baixa, né, de 32 kW, né? Mas será para que vocês viram esse exemplo, né? Mas então, falando do que a gente analisou aqui, né, por exemplo, onde está a opção da RPM, né? No compressor. É difícil quantificar isso, né? No entanto, a gente pode ter uma sensibilidade, pessoal. A gente não pode variar igual como a gente fez, lembra no exemplo aí da gasificação, né, que a gente fez o cálculo, vai calcular a fração de ar, né, baseado na ração de equivalência. Uma ração de pressão, uma ração de expansão não é linear, não é exponencial. Já vocês viram o mapa do compressor, entendeu? Então vocês não podem, vou fazer uma sensibilidade supondo que a pressão, a ração de pressão vai aumentar de 0,2 em 0,2 e ao mesmo tempo a relação de expansão vai aumentar de 0,1 em 0,1. Não, pessoal, porque a gente não tem um critério para fazer isso. Então, por causa disso, a gente ou projeta o mapa, ou pega um mapa
adaptado, né? Peguei um mapa que já foi adaptado para certas condições. No meu caso, eu não projetei o mapa, porque para vocês projetar um mapa, um compressor precisam de testes experimentais. Então, no artigo, eu mostrei de onde eu basei meu mapa, porque o software mostra, olha, você pode criar o seu mapa aqui, seu mapa do compressor aqui, tá? Mas eu tenho essas opções também, né, mapas de compressor. Então, vocês avaliam, tá? E podem selecionar um mapa do compressor, tá? Que vai ser diferente porque é em condições of design, né? O nome do software, que eu esqueci de falar, é GetCycle, tá? Olha que ele é bem antigo, tá? Esse software já não é mais comercial, não, tá? Esse aqui, eu acho que, inclusive, eu acho que a versão que eu usei, não era essa aqui, era mais, tava melhorzinha, né? Tava mais bonitinha. Deve ser a outra mais antiga, né? Mas, pessoal, tem outras opções agora também para ciclos de potência, já que estamos falando de ciclos de potência. Tem Thermoflex, né? Que é um pacote, né? Software. Esse aqui. Esse aqui é para ciclos de potência e tal. Que eu acho, eu trabalhei aqui com Thermoflex motor, tá? Mas com certeza vocês podem também ver essas opções aí, né? Vamos falar das opções atuais, né? Epsilon também é outra opção, uns alemães aí, tá? Que já estão mais focados em ciclos de potência mesmo, né? Bom, não mostra muita coisa, mas Epsilon, olha, tem coisas de ciclo de potência. Eu conversei, inclusive, com uma pessoa aqui de Epsilon, né? Tipo, a distribuidora aqui, né, do Brasil. Olha aqui, tem um vídeo, né? É que, tipo assim, até achar vocês coisas aí de... Coisas do... Como que fala? Do GetCycle é difícil, né? Porque é um software bem antigo. Mas aí vocês viram, pessoal, que a gente também pode fornecer... gás de síntese, né? Aí também no microturbina, né? Já a gente viu também que pode ser combustíveis líquidos, tá? Também GLP, biogás. Então, são muitas opções, né? Que a gente pode ter para acionar esses acionadores primários, né? Que são muito úteis, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário final aí com relação ao uso de microturbinas. Como eu falei, aí vocês viram o material, né? O paper que eu mostrei aí na apresentação está na nossa pasta, né? Quem gosta dessa parte de ciclos de potência, seria interessante dar uma olhada nos dois papers, tá? Da Energy, que a gente publicou aí, porque aí uns focam mais na microturbina, nós outros eu mostro também o ciclo Rankine convencional e o motor, tá? Então, alguém tem alguma dúvida, um comentário? Então tá, pessoal. Amanhã é nossa última aula. Amanhã eu vou conversar sobre Fischer-Tropsch, né? E a gente já é por encerrada o curso, né? Agradeço hoje a presença de todos. E, bom, qualquer dúvida, qualquer comentário aí, pode chamar, né? No Zap, e-mail. E boa noite aí. Muito obrigado.